vamos lá. A gente estava falando da administração, a última atividade nós falamos do nome do prefeito, do que o prefeito faz, dos poderes legislativo, executivo e judiciário. E hoje, então, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre eleições, tá? Então, de novo, assim, a atividade do banco, ela traz essa parte aqui, ó, que não tá no livro, essa parte não tem no livro. Depois aqui vai entrar o texto, as eleições no Brasil, aqui embaixo, tá vendo? Esse texto aqui já tem no livro, é exatamente a página 44 do livro Vem Voar. Então, você que tá com o livro, que não imprimiu as atividades, tá aqui a página 44 e a 45 do Vem Voar. Aqui tem um texto que fala um pouquinho sobre o Brasil, como é o governo do Brasil, o que ele é responsável e tal. E aí, tem umas questões aqui para serem respondidas, feitas e respondidas. Isso aqui é tudo que tá aqui na folhinha. Então, na folhinha e no livro tá batendo. A única coisa que tem no banco, que não tem no livro, é este começo aqui que eu vou ler para vocês, tá bom? Então, ó, você ouviu falar em eleição? Para que serve uma eleição? Você já acompanhou algum familiar na votação de uma eleição? Acredito que vocês todos acreditam que sim, né? Veja a definição no dicionário. Aí eu tenho aqui o dicionário Michaelis com a definição de eleição. Ó, aqui é o verbete que consta no dicionário. Então, aqui a palavra eleição, a separação silábica, como é que eu separo eleição, tá vendo? E aqui esse SF. O que significa SF? Substantivo feminino, tá? A gente vai falar a eleição, uma eleição. Nós não falamos o eleição, né? A, então é um substantivo feminino. Ato de eleger, escolha, opção, preferência, sufrágio. Sufrágio é um outro sinônimo de eleição, né? O que é sufrágio? Eleição. Escolha ou nomeação por votos, sufrágios ou aclamação. Tudo sinônimo de eleição. Decisão que depende apenas da vontade, arbítrio, deliberação, resolução. Então, eu tenho vontade de votar no fulano, é o que eu faço. Tomo a decisão, né, de acordo com a minha vontade, com a minha escolha, com a minha preferência. Escolha preferencial, preferência, predileção, propensão. E aí a gente tem dois tipos de eleição, a direta e a indireta. A eleição direta é aquela em que o eleitor vota diretamente em seu candidato, também conhecida como sufrágio direto. E a eleição indireta é a eleição em que o presidente e o vice-presidente da República são eleitos por um colégio eleitoral, sufrágio indireto. Tá? Esse colégio eleitoral, eles escolhem algumas pessoas que vão escolher os governantes, né? Aí a gente tem aqui as eleições no Brasil. Então, era para vocês terem lido esse texto e grifar as partes que vocês consideram importantes, tá? Bom, vocês leram e grifaram as partes mais importantes, né? Então, eu pus aqui, ó, o que eu grifei aqui nesse texto, que fala das eleições do Brasil. Depois de ler inteiro uma vez, aí eu grifei. As eleições são realizadas de 4 em 4 anos, porque aqui ele está falando que a gente vota para prefeito, vereadores, governadores, deputados, coisas que a gente já viu no texto anterior e eu já grifei anteriormente. O que eu não tinha falado ainda era que a eleição acontece de 4 em 4 anos. Né? Homens e mulheres podem ser eleitos e eu grifei, os políticos eleitos ocupam cargos públicos e devem representar a população. Então, cabem a eles nos representar, fazer a nossa vontade. Eles estão lá para nos representar, fazer aquilo que a gente acredita que seja o melhor para nos defender, né? Aí aqui, ó, devem se comprometer a cuidar da saúde, da segurança e da educação.
dos habitantes, todas ou do município, se é o governador do estado, e o presidente deve cuidar dessas coisas a nível federal. Então, cabe a eles defender a saúde, a segurança e a educação dos habitantes, da população a que eles foram eleitos, ok? Outra coisa que eu grifei aqui é que a eleição, a gente viu que existem os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós votamos apenas para o poder executivo e legislativo, tá? O judiciário não, são os juízes, aí é outra coisa. A eleição a gente vota nos deputados, nos senadores, né, nos governadores. Então são os poderes executivo e legislativo, que são quem? Lembra que a gente viu que é quem vai executar, fazer a lei acontecer e quem vai elaborar a lei, né? O executivo, ele tem a função de executar as leis e chefiar o governo, e o legislativo tem o poder que tem a função de elaborar as leis. Então, a gente vota nas pessoas que vão fazer e executar as leis do nosso país, ok? Outra coisa que eu grifei aqui, ó, que vocês confundem muito. Quando a gente pergunta quem é o prefeito, aí tem gente que fala, fala o nome do presidente. Quando eu pergunto quem é o governador, fala o nome do prefeito e faz confusão. Então, a gente vê assim, ó. Quem são os responsáveis pela administração dos municípios são os prefeitos. Prefeito, município. No nosso caso, Douglas, que é o prefeito de Itatiba. Do estado, o governador. A gente tem o governador João Dória, que governa São Paulo, nosso estado de São Paulo, onde Itatiba está localizado. Itatiba está dentro de São Paulo. E a administração do país é o presidente, que é o Bolsonaro. Então, a gente tem o Bolsonaro, que está governando o país. Dentro do país, a gente tem os estados. O nosso é o estado de São Paulo, que é o governador João Dória. E dentro do estado ainda de São Paulo, a gente tem os vários municípios, que é o prefeito Douglas. No nosso caso, Itatiba. O povo é quem decide. Aqui, ó, eu tenho a imagem de um título de eleitor, né? O título de eleitor com um nome, ele tem um número também, tem a seção que você vota, a zona eleitoral, que é a escola onde você é encaminhado para votar. Então, aqui eu tenho o título de eleitor. E aqui está falando que o voto ele é obrigatório para todos os brasileiros que saibam ler e escrever e que tenham idade entre 18 e 70 anos. A partir dos 16 anos, você já pode votar. Ó, os jovens entre 16 e 18 e os idosos com mais de 70, eles podem votar, mas aí é opcional, eles não têm obrigação. Se eles quiserem, eles votam. Se eles não quiserem, eles não votam, tá bom? Não é obrigado a votar. Vota quem quer. Agora, dos 18 aos 70 e quem sabe ler e escrever, quem é alfabetizado, é obrigatório, tá bom? Depois eu tenho aqui, ó. Dizemos que há 3 níveis de poder político e administrativo no Brasil: o federal, o estadual e o municipal. Cada um deles tem uma organização e responsabilidades próprias. E aqui eu tenho a imagem do Palácio do Planalto, lá em Brasília, na cidade de Brasília, lá no Distrito Federal, e é aqui que fica a presidência da República, ok? Agora aqui, ó, o que era para fazer aqui? Vocês deveriam ter lido esse texto e depois, ó, sublinhado em azul as funções do governo municipal, em vermelho as funções do governo estadual e em preto que cabe ao governo federal. Vamos lá? Depois pesquisar em jornais, em revistas e na internet outras 2 funções de cada um desses governos. Daí depois aqui, ó, depois em grupo confeccionem cartazes sobre cada um deles. Esse aqui a gente não precisa fazer agora, tá bom? Então a gente vai fazer só esse aqui e pesquisar em jornais, em revistas, mais 2 funções de cada um, tá bom? Agora eu grifei aqui, eu fiz assim. Essa primeira parte aqui, que é a elaboração de leis
cobrança de impostos e prestação de serviço à população cabem aos três: municipal, estadual e federal. Então, eu não sei se está dando para vocês observarem, mas eu pus 3 linhas fininhas aqui, vermelho, azul e preto, tá? Daqui da elaboração até a população. Aí, quem cuida da iluminação pública e da coleta de lixo é o município. Então, eu pus de azul mais forte. Aqui, ó, de vermelho, que na verdade eu fiz rosa, né? Mas é o vermelho. A segurança pública é responsabilidade do governo estadual, do estado. Eu fiz rosa porque o meu marcador de texto é rosa, eu achei que ia ficar mais evidente para vocês. E a defesa do país cabe à União, eu grifei de preto aqui, tá bom? Depois era para vocês pesquisarem em revistas mais 2 opções. Isso aqui eu peguei num site que é no www.politize.com.br. Eu tirei algumas informações. Aqui ele traz, olha, a infraestrutura do município, do estado e do federal. A infraestrutura e outros serviços. Fala da saúde, da educação e da segurança pública. Como é muita coisa, e se eu ficar lendo tudo vai cansar vocês, eu vou tirar uma foto e vou colocar no grupo de transmissão para vocês poderem consultar outras possibilidades, outras responsabilidades de cada um dos poderes, tá? Municipal, federal e estadual, tá bom? Então isso eu vou tirar foto para vocês e colocarem lá, que seria a B, aqui da terceira, aqui 5B. Já a 6, olha aqui, deixa eu ver se tá dando para vocês verem, a 6 está aqui, né? Você leu na página 44 que o voto do Brasil é obrigatório para as pessoas alfabetizadas entre 18 e 70 anos. Em seu entendimento, as pessoas deveriam escolher se querem votar? Então, isso é uma resposta pessoal. Cada um tem a sua opinião. Você vai me dizer se você acha que sim ou não e por quê. Justifique a sua resposta, tá? Depois está falando que vai conversar com os colegas e professores, mas eu quero que vocês tirem foto e mandem pra gente, tá? No pessoal de cada professor, a opinião de vocês a respeito disso, tá bom? Agora vamos para a atividade 4 e última de hoje. Aqui tem atividade 4, tem uma revisão dos conteúdos, né? Então tem esse texto aqui que é de fundamental importância, né? Que vocês tenham ele, leiam com bastante atenção, que é a retomada dos conteúdos que a gente falou até agora. O nome oficial do nosso país, que é República Federativa do Brasil, que o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal, que é onde fica Brasília. Brasília fica no Distrito Federal e é a capital do país e a sede do governo brasileiro, é lá que fica o governo. O sistema do governo do Brasil é a República Federativa Presidencialista, é um presidente, né, que governa. Quem governa o Brasil é o presidente da República, por isso, ó, República Federativa Presidencialista, é o presidente da República, eleito por um mandato de 4 anos. Os estados são administrados pelos governadores e os estados brasileiros estão divididos em partes menores, que são os municípios, que são administrados pelos prefeitos. Nós vivemos em uma democracia, que a palavra quer dizer governo do povo. Por isso, nossos representantes, presidentes, governadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, os vereadores, senadores, são eleitos pelo povo. Nas eleições brasileiras, o voto é secreto. Por isso que eles representam o povo. E aí eu tenho um mapa aqui do Brasil, dividido nos seus estados e no Distrito Federal. Aí agora, o que eu vou fazer? Aí isso aqui não tem no livro, tá? Então, essa atividade 4, vocês vão precisar imprimir. Ou, se fizerem no caderno, depois a Pro vai olhar, tá? Pode também, mas aí se for fazer no caderno, eu vou querer que vocês colhem um mapa no caderno, né? Aí vai ter que imprimir um mapa para colar
E eu quero que vocês escrevam as perguntas e as respostas, não somente as respostas, tá bom? Observado o mapa, agora nós vamos completar então. Número 1, observe o mapa do Brasil e pinte o estado onde você mora. Então, eu pintei aqui, ó, o estado onde a gente mora, eu pintei de vermelho. Ele não pedia cor, então você pode ter pintado ele de qualquer cor, tá bom? Verde, amarelo, a cor que você quisesse. E eu coloquei aqui o nome para a gente saber o nome do estado, São Paulo. Ele também não pedia, mas eu coloquei, você pode pôr também, para você lembrar que o nome do nosso estado é São Paulo, ok? Depois ele pede, qual o nome oficial do Brasil? Então tá aqui, põe pausa para vocês observarem se vocês fizeram corretamente. Eu escrevi resposta completa com letra maiúscula e o nome do Brasil também de letra maiúscula. O Brasil e República Federativa do Brasil, que é o nome com letra maiúscula. Ponto final, tá bom? Observem isso. Continuando na folha aqui de trás. Como o Brasil está dividido? Vão dando pausa para observar a correção. O Brasil está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Atenção à letra maiúscula, ponto final. Qual é a capital do Brasil? A capital do Brasil é Brasília. Brasília também com letra maiúscula, ponto final. Onde a capital está localizada? A capital está localizada no Distrito Federal, em Goiás. Goiás também com letra maiúscula. Ponto final, não esqueçam. Quem governa o nosso país? Tá vendo que eu tô pondo tudo resposta completa? Vocês podem dar pausa para fazer, tá? Para corrigir. Quem governa o nosso país é o presidente da República, atualmente é o Jair Messias Bolsonaro. Pois o nome dele para vocês não confundirem. Bolsonaro é o nome do nosso presidente atualmente, tá? Quem administra os estados? Os estados, aqui é pro, ó. Os estados, não o estado. Os estados são administrados pelo governador. Atualmente é João Dória. O nome dele é maior que isso, tá? Mas João Dória tá bom para vocês lembrarem. É João Agripino da Costa Dória Júnior. João Dória, tá bom? Então, é o governador que administra o estado. E os estados brasileiros estão divididos em partes menores chamadas municípios. Era para completar aqui com os pedacinhos menores. Então, aqui, ó, dentro do estado de São Paulo, eu tenho vários municípios aqui, várias divisões, né, que são os municípios, tá bom? Acabamos, por enquanto, o nosso terceiro banco de interdisciplina, tá bom?